Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Santa, para a gente estudar mais um pouquinho hoje sobre o Evangelho de Jesus. A presença do nosso amigo, seu Geraldo. Seja bem-vindo, seu Geraldo. Que alegria ter o senhor aqui, viu? E pedimos aí a colaboração dos nossos amigos espirituais para nos dar a intuição necessária nesse estudo e que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para absorver de coração aberto tudo que vai ser falado aqui hoje. E nós vamos trabalhar, o tema escolhido é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala muitos os chamados, poucos os escolhidos. E para introduzir o nosso assunto, vou fazer uma leitura aqui do livro Pão Nosso, que o Evangelho trabalha muito o Evangelho de Jesus, traduzindo para a gente, né, as parábolas, os dizeres, as alegorias de cada fala do nosso mestre. Então eu vou ler a lição 36, que se chama... Essa é do livro Palavras de Vida Eterna. Vou começar por ela. São duas lições, mas eu acho que essa aqui vai introduzir melhor o assunto. Lição 74, que se chama Nossa Cruz. E aí, pela mediunidade do Chico, né, Emmanuel dita pra gente, traz aqui o versículo 8, versículo 34 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, que diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí Emmanuel agora vem destrinchar para a gente o que Jesus quis dizer com isso. E Emmanuel dá uma sacudida na gente dizendo assim: ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz e etc. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso esquecer o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Então tem muito a ver com o tema que a gente vai trabalhar. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Porque Emmanuel vem trazer aqui que muitas vezes a gente quer ficar livre da cruz, ficar livre do sofrimento, ficar livre da dor que é necessário ao nosso próprio burilamento, ao nosso aperfeiçoamento enquanto espíritos. E a gente tem muita dificuldade de aceitar essa verdade. E sempre que somos convidados a seguir o Mestre, a gente prefere deixar para depois, né? E como o assunto é muito complexo e muito amplo, né, só essa leitura aqui já daria para a gente destrinchar bastante coisa. Aí o que Kardec fez? Ele trouxe várias passagens do Evangelho para trabalhar esse tema. Muitos chamados, poucos escolhidos. A gente não vai conseguir trabalhar todos, mas eu vou ler aqui uns 2 ou 3 para a gente poder interpretar, né, a mensagem de Jesus para a gente através dessas parábolas. E aí, a parábola do festim das bodas, que está em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus.
A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Uma parábola assim que traz um ensinamento gigantesco, né? Muito amplo, que a gente, uma palestra só de 50 minutos mais ou menos, a gente não consegue trabalhar ela toda. Parábola cheia de alegorias, cheia de falas que a princípio a gente entende, né? O rei queria comemorar as bodas de seu filho, o casamento, e manda chamar os convidados se recusam a ir, cada um por uma razão, né? Então, interpretando essa parábola, a gente começa a refletir, primeiramente, quem é o rei? Quem é que está comemorando o quê? Com qual objetivo? E aí, o rei, tratado aqui na parábola, é Deus, o nosso Criador, que quer celebrar com a humanidade a união com o seu Filho, Jesus. As bodas, o casamento, que naquela época do judaísmo era uma celebração que durava 7 dias, de tamanha importância que tinha. Então Deus quer celebrar conosco essa aliança, esse casamento, essa união com seu Filho Jesus, que veio trazer novamente a mensagem que foi rejeitada quando os profetas antigos vieram, né? Os primeiros enviados. E a humanidade rejeitou e cometeu atrocidades em relação a esses profetas. E aí Deus, mais uma vez, manda Jesus para renovar as mesmas propostas que tinham feito anteriormente. E aí trazendo isso, que é o mais importante, para os nossos dias atuais, né? Como está o nosso chamado com Deus hoje? Como está a nossa união com o divino hoje, com a divindade, né? Quais são as nossas prioridades no dia de hoje? E é interessante que no decorrer da explicação, Kardec pergunta, ele fala, né, que a gente precisa ler a Bíblia, que a gente precisa estudar o Evangelho. Então aqui, eu sei que todo mundo aqui tem a Bíblia em casa, porque quem não tem ela física, tem ela no celular. Celular todo mundo tem, então todo mundo tem a Bíblia. Não dá para falar que não tem acesso, que eu não tenho, né, porque todo mundo tem. E aí vem a segunda pergunta, quem lê a Bíblia, né? Nosso objetivo não é constranger ninguém, não precisa responder quem lê, quem não lê, quem nunca leu, quem ainda vai ler. Mas é o convite de que nós temos que conhecer essa carta de Deus para nós, né? O Antigo Testamento que já pregava lá a vinda de Jesus, já estava prescrito lá que o Cordeiro Santo viria e seria imolado. O Novo Testamento com uma parte mínima daquilo que Jesus fez aqui na Terra, porque os 4 evangelistas não conseguiram relatar todos os feitos de Jesus, né? Da infância de Jesus, da adolescência de Jesus, desde a chegada dele, nós temos apenas algumas referências na Bíblia. Mas nós precisamos conhecer porque aquilo é essencial, é o básico, né? Se a gente pegar o livro de Jó, traz um ensinamento tão grandioso para a gente, que ele fala assim, nu ao mundo e nu sairei dele. Deus dá, Deus tira. É o completo desapego às coisas materiais. É o cuidado com o nosso lado espiritual. No tempo de Abraão, quando ele entendeu que Deus falou para ele que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Naquela época ele não entendeu que não era a sua descendência física, de filhos de humanidade, mas a sua descendência espiritual. Olha o legado que Abraão deixou para a humanidade, né? Ele não entendeu naquela época e ele não tinha filhos e de tanto ele querer, de tanto ele pedir, ele teve um filho com a escrava, depois ele teve um filho com Sara, porque na cabeça dele era uma descendência de filhos, né? De seres humanos mortais, biológicos, e não era essa a proposta de Deus. E aí a gente vê as guerras por causa de território, porque a humanidade, em algumas religiões, ainda acredita que o reino de Deus vai se estabelecer aqui na Terra. Judas Iscariotes acreditava nisso quando ele delatou Jesus, porque ele achava que Jesus tinha um exército, que Jesus ia reinar aqui na Terra, que ele ia resolver as injustiças humanas aqui na Terra, que seria naquele pedaço de terra, naquele país que as coisas iam acontecer. Nem os discípulos de Jesus compreendiam quando ele falava de reino dos céus. Eles conviveram com Jesus, eles tiveram as lições diretas ali, eles tiveram aula diretamente com Jesus, mas eles não compreenderam o que era o reino dos céus que Deus pregava, que Jesus ensinava, né? E será que nós já estamos compreendendo essa verdade?
Né? O que é o reino dos céus? Só abrindo um parênteses em relação à compreensão, você vê que, eu falo um pouquinho de Judas Iscariotes, ele teve uma compreensão completamente equivocada do que seria a proposta de Jesus, né? E aí montou uma estratégia dizendo o seguinte: olha, eu vou dar um jeito de Jesus ser preso, e aí Jesus, estando preso, ele vai convocar o exército, vai dominar os romanos, e aí a gente vai estabelecer aqui o reino de Deus na terra. Então, ele não fez por maldade, porque não gostava de Jesus, ele usou uma estratégia. Então, por quê? Porque compreendeu mal a proposta de Jesus. E quando ele viu que mataram Jesus foi crucificado, ele não deu conta e suicidou. Então, assim, por causa de uma má interpretação. Sim. Né? Isso que o Antônio falou, desculpa eu virar de costas de vez em quando, está nesse livro aqui, Boa Nova, tá? Essa informação está aqui nesse livro, esclarecendo que Judas não agiu mal intencionado, ele não queria em momento algum prejudicar Jesus pelo dinheiro. Ele recebeu o dinheiro pelo que ele fez, mas ele tinha uma estratégia para que Jesus continuasse vivo e estabelecesse o reino de Deus, entre aspas, aqui na terra, né? Ele não tinha compreendido qual que é a proposta. Então, assim, voltando na questão da Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo, mas infelizmente não é o livro mais lido do mundo. Todo mundo tem, as pessoas gostam de deixar aberto lá o Salmo 91, que é de proteção, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas a gente precisa inserir isso no nosso dia a dia. Né? O reino do céu a gente vai estabelecer aonde? A partir de quando? Primeiro a gente precisa compreender para a gente não errar como Judas errou. Né? O que é o reino dos céus? O que eu preciso fazer para estabelecer o reino dos céus? Onde está o reino dos céus? Em algum lugar? É aqui na terra? É no plano espiritual? Ou é no meu íntimo? Né? Então eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso ter o ato da leitura, eu vou ler o Antigo Testamento, eu não vou entender quase nada, mas eu preciso ler, eu preciso ter o conhecimento. Os Espíritos falam que o nosso entendimento ainda é muito limitado. A gente não precisa ter essa ambição de querer saber tudo, essa ansiedade de querer ler e compreender tudo. Mas eu preciso pelo menos ler, porque em alguns momentos da minha vida eu vou me lembrar daquela passagem. Aquilo vai me tocar de alguma maneira. Nos momentos de dificuldade tem que ser o meu recurso, tem que ser a minha busca, tem que ser o meu livro de cabeceira, a gente precisa buscar isso. E quando a gente fala de reino de Deus, a gente precisa estabelecer o reino de Deus no nosso íntimo. Jesus esclarece para a gente, Kardec também deixa isso muito claro no capítulo 18, que o reino de Deus é quando eu estou em paz comigo mesmo, quando eu estou com a minha consciência tranquila, com o meu dever cumprido. Nós sabemos que somos espíritos devedores. Nessa encarnação a gente não vai conseguir estabelecer o reino de Deus no nosso íntimo. Nós não vamos conseguir saldar aqui todos os nossos débitos, mas nós precisamos começar a trabalhar isso no nosso íntimo para a gente alcançar o reino de Deus no nosso íntimo o mais rápido possível. Né? A gente precisa começar a trabalhar isso o quanto antes, o quanto a gente já atrasou essa obra, o quanto a gente já atrasou esse trabalho. E aí falando de muitos chamados, poucos escolhidos, trazendo para a nossa vida prática, para dentro da nossa casa espírita. Né? A gente escolhe uma casa espírita, a gente quer frequentar uma casa espírita, a casa espírita ou qualquer instituição religiosa, ela funciona como uma empresa. Ela precisa ter alguém para presidir, ela precisa ter alguém para executar as tarefas, ela precisa de uma equipe para ela funcionar. Né? Uma instituição religiosa ela não funciona sozinha, ela precisa de um grupo. Esse grupo precisa ter comprometimento e responsabilidade com o trabalho, que é o que Emmanuel fala para a gente, que ele dá essa sacudida na lição aqui para a gente. Nós temos ciência das nossas responsabilidades, mas nós sempre deixamos para depois. Até quando? Nós assumimos o compromisso aqui. Né? Nós temos tarefa 3 vezes na semana, aqui na Casa Espírita 2, e tem uma que a gente faz fora daqui, que é um grupo de estudo. Então eu posso escolher um dia da semana para eu ter esse compromisso, essa responsabilidade. A semana tem 7 dias, o dia tem 24 horas, então eu posso tirar 1, 2 horas do meu dia para me dedicar a algum serviço no bem, que não seja dentro de uma instituição religiosa, mas que seja fora daqui, fazendo um trabalho voluntário que for, porque assim eu estou construindo o reino dos céus no meu íntimo. E o quanto é difícil a gente criar uma instituição e manter essa instituição, porque voltando um pouquinho aqui na passagem, quando Jesus fala assim que o rei chega na sala e encontra alguém que não está com a veste nupcial. O que é a veste nupcial? Será que Jesus se referia a uma roupa bem ornamentada, uma roupa bem sofisticada, bem vestida, um cabelo bem penteado? Ele fala assim, né? Estava sem a veste nupcial e foi jogado nas trevas onde haverá prantos e ranger de dentes. Então vamos entender isso. O que é a veste nupcial? Kardec vai esclarecer para a gente aqui.
é cumprir a lei divina. É ter o coração puro. É ter o coração sem animosidades. Quantas e quantas vezes dentro da casa espírita a gente vai encontrar tarefeiro com picuinha um com o outro. Porque um quer a parede de uma cor, o outro quer a outra. O outro quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro. E aí vão criando milímetros, pequenas coisinhas que vão desgastando o grupo e afastando. Se nós não estivermos conscientes das nossas responsabilidades e firmes do nosso propósito, o grupo se desfaz. Então, a primeira coisa, quando a gente quer fazer o trabalho, ter a caridade no nosso coração. A gente não precisa saber tudo. A gente não precisa acertar o tempo inteiro. Eu estava conversando com a Cris agora há pouco, né, Cris? E nós falávamos assim, aqui dentro nós somos de Jesus, lá fora, da porta para fora nós somos do mundo. Lá a gente escorrega bastante, a gente erra muito. Agora aqui dentro a gente tem que se policiar muito mais, porque nós vamos ser referência, nós somos a base do trabalho. Nós somos um grupo que funciona como uma engrenagem. Se uma peça dá defeito, o trabalho todo fica prejudicado, né? Então, ter essa responsabilidade, ter esse compromisso, sabendo que haverá dias que eu não estarei bem. É nesse dia que eu preciso estar na casa espírita. Aqui é o nosso hospital de almas, não por acaso. Aquele dia que eu acho que eu não tenho condição de dar um passe, que eu não tenho condição de fazer um trabalho bem feito, que eu não quero estar perto das pessoas, é o dia que eu tenho que vir mesmo. Muitas vezes é um companheiro desencarnado que está do nosso lado, que foi atraído por nós. Porque enquanto tarefeiros de uma casa espírita, nós atraímos os espíritos necessitados, e a gente precisa trazê-lo para cá. Agora, se a gente ficar em casa com aquela dor de cabeça, com aquela dor nas costas que a gente não sabe por quê, você faz um exame, você vai ao médico, não descobre a causa, você precisa estar aqui. Estando bem ou não, você precisa estar aqui, né? É importante a gente assumir esse compromisso, deixar os milindres de lado e principalmente ter caridade nas palavras, né? A gente não tem autoridade moral ainda para chamar a atenção de ninguém, mas a gente tem a autoridade da amizade. Para chegar perto, perguntar o que está acontecendo, acolher, respeitar o momento do outro quando ele não quer falar, respeitar o espaço do outro, para que o trabalho aconteça, né? Então nós temos que, principalmente aqui dentro da casa espírita, usar a veste nupcial. Estarmos despidos das coisas do mundo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, de querer que a nossa opinião sempre prevaleça, que as coisas sejam do meu jeito, e se não fosse eu não fico, eu vou para outra casa espírita, eu vou procurar outro grupo, não é? A gente tem que se adequar, quando Emmanuel fala da nossa cruz. A gente sabe que todo mundo aqui passa por dificuldades, a gente chega aqui sorrindo, abraçando todo mundo, mas todos nós trazemos grandes dificuldades no nosso dia a dia. Trazemos as nossas cruzes, pessoas difíceis que a gente tem que lidar, situações difíceis que a gente tem que resolver, né? Se posicionar lá fora como cristãos, o quanto isso é difícil, você estar perto das pessoas, né, que ainda estão vivendo as coisas do mundo, e você manter a sua posição de cristão, sem ofender ninguém, sem prejudicar ninguém, mas sem deixar de fazer aquilo que você sabe que é certo. São muitos os nossos desafios, são muitos. Por isso que Jesus fala, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, o que a gente precisa refletir no nosso dia a dia, nós temos o livre-arbítrio o tempo inteiro. Fazemos as nossas escolhas. Aquilo que a gente não der conta agora, vai ficar para depois, né? Eu não preciso me desesperar porque eu dei um mau passo, eu fiz uma escolha errada, nessa vida eu não tenho como voltar atrás. Aquilo que a minha consciência me cobra, eu vou resolver isso depois. Né? A gente trabalha muito a questão da autoculpa, que é o que nos prende quando a gente desencarna no portal umbralino, que a autoculpa não nos deixa passar dali. O nosso juiz é a nossa própria consciência. Então a gente tem que fazer de tudo para ter a consciência tranquila, sabendo que mesmo quando a gente errar, quando a gente se desviar um pouquinho, a gente sempre volta para o caminho, a gente sempre tem essa possibilidade. Jesus foi o único espírito que passou pela Terra, que era espírito pleno, que teve a sua evolução em linha reta, sem cometer os erros que nós cometemos todos os dias, né? E ainda assim Ele nos dá todas as possibilidades. Fazemos sempre escolhas equivocadas. E aí tem uma passagem que Kardec trabalha também dentro desse capítulo, são várias passagens que ele chama atenção, é a porta estreita, né? Aí eu vou lê-la aqui para ficar bem fidedigno. Deixa eu só encontrar ela aqui, festim. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a... Deixa só eu voltar aqui um pouquinho. Aí a gente falava da questão da túnica nupcial, e aí no final ele fala assim, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos chamados, poucos escolhidos.
Quando Jesus fala aqui de haverá prantos e ranger de dentes, ele não quer dizer de castigo, tá, gente? Não é para intimidar, não é para amedrontar. Quando Jesus fala de prantos e ranger de dentes, está muito ligado ao que Emmanuel explica na primeira lição que a gente leu aqui. Jesus quer dizer que nós precisamos do sofrimento e da mãe dor para o nosso próprio burilamento. Então, dali nós não sairemos enquanto nós não fizermos a reforma íntima, enquanto nós não mudarmos de conduta. Se formos excluídos, né, retirados do festim das bodas, porque ainda não trazemos a veste nupcial como deve ser, vamos o quê? Passar por muito choro, muito sofrimento, muita dor, que é a pedra do burilamento, que é a lição que nós precisamos para sair daquela situação. Não como uma forma de castigo, mas em razão da lei de causa e efeito. Né? É o a cada um segundo as suas obras. Aquilo que eu pratico, volta para mim. A lei de causa e efeito é que vai me cobrar. Não é um castigo divino a expulsão do festim das bodas. Se não estamos preparados, não podemos ficar. Né? Então, para construir o reino de Deus, devemos nos vestir com a veste nupcial. É só para fechar aqui a passagem, senão fica solto. E aí a gente entra na outra aqui que vai falar da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. E aí Jesus vai nos convidar aqui mais uma vez a entrar pela porta estreita, e nós precisamos entender o que é a porta estreita e o que é a porta larga. Né? O pouco conhecimento que a gente tem já nos dá uma dimensão. A gente já consegue interpretar essa passagem de uma forma mais clara. Né? Então Kardec vem esclarecer para a gente o seguinte: qual que é a porta larga? São as facilidades do mundo, né? São os prazeres do mundo a que nós somos convidados o tempo inteiro. A espiritualidade tem todo um trabalho de fazer a nossa programação no plano espiritual. Quando a gente chega aqui, a gente esquece tudo que foi combinado, porque o mundo nos oferece muitos prazeres, valores diferentes daquilo que a gente traz já na nossa consciência, no nosso íntimo, mas que a gente acaba deixando de lado. E essa porta larga é a porta que nos leva à perdição, porque a gente conversa com muitas pessoas no atendimento fraterno, e a gente aprende muito com isso, com esse trabalho também, com todos os trabalhos na Casa Espírita, mas esse nos dá uma lição espiritual muito grande, porque sempre no final da conversa a gente pergunta assim: como está a sua relação com Deus? E muitas vezes na reunião mediúnica a gente vai conversar com o Espírito e ele fala: Deus não existe porque ele permitiu que acontecesse tal coisa comigo. Porque não tem conhecimento de espiritualidade. Porque não tem conhecimento de lei de causa e efeito. Porque não sabe que foi ele próprio que plantou aqui no passado. E que ele apenas está colhendo o que ele plantou. Que não existe a injustiça divina. Né? A primeira questão lá do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E vem falando dos atributos de Deus: soberanamente justo e bom. Se Deus é soberanamente justo e bom, por que haveria injustiça? Por que haveria castigo? Né? Como a gente pode dizer que Deus não existe se nós fazemos escolhas erradas o tempo inteiro e não queremos escolher os frutos dessas escolhas que nós fazemos? E aí, voltando mais uma vez para o nosso trabalho aqui na Casa Espírita, quando a gente fala da porta estreita, a gente sabe o quanto é difícil a gente levantar numa manhã de domingo, acordar cedo, né? O clube aqui do lado, esperando para a gente ir lá relaxar. E aí, quando a gente sai da Casa Espírita, o sol já foi embora, já não dá tempo mais. Então, assim, quantos convites o mundo nos faz? Os parentes nos cobram quando não comungam da nossa fé. Virou beata, está lá todo dia, tem reunião todo domingo, tem reunião toda sexta-feira. Primeiro porque nós sabemos das nossas responsabilidades, porque nós abraçamos isso. Né? E temos que fazer escolhas difíceis para estar aqui. Né? E aí o que é mais importante, gente, não é só estar aqui. No Livro dos Espíritos, eles vão dizer para a gente que o que, na balança da justiça, o que vai pesar é a nossa intenção. Sempre a nossa intenção. Se eu estou aqui, eu tenho que estar de boa vontade, de coração aberto, pronto para o trabalho. E não ficar aqui pensando que eu queria estar em tal lugar, que eu queria estar em tal festa, que eu queria estar fazendo tal coisa, que eu vou fazer o meu trabalho correndo, assim que acabar eu vou sair correndo, porque tem uma festa me esperando, tem isso, tem aquilo. Sem querer julgar comportamento de ninguém, né? A gente sempre traçando diretrizes aí que a gente deve seguir, cada um dentro daquilo que acha que é certo, que é errado.
né? Então a porta estreita são as escolhas difíceis que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Não só aqui na casa espírita, de fazer esse esforço de manter esse clima de amizade, de união, para que o trabalho aconteça da melhor maneira possível. Mas quando eu tenho que renunciar a algo lá fora, né? Quando eu tenho que fazer algo que me contraria, mas que eu sei que é o certo. E a gente lembra do livro Renúncia, quando a Alcione não precisava mais reencarnar aqui na Terra, mas ela resolveu voltar porque tinha deixado Carlos para trás, que era o amor de sua vida. Que estava indo numa situação de muito sofrimento, escolhendo sempre a porta larga, e ela conseguiu evoluir, Carlos ficou para trás. Mas ela não ficou tranquila onde ela estava, num clima já de paz, que já havia construído o reino de Deus no seu próprio coração, mas queria ajudar Carlos a construir o reino de Deus no coração dele também. E por isso ela volta, né? O nome do livro é Renúncia, não é à toa. Renunciou a tudo aquilo que ela já havia conquistado, né? Uma renúncia temporária, que é óbvio que quando ela retornasse, ela estaria numa condição até melhor do que aquela que ela se encontrava, mas ela renunciou àquilo e voltou pela porta estreita da reencarnação no mundo de provas e expiações, passando por muitas dificuldades. O livro é lindo, o último capítulo é muito emocionante, porque ela chega numa situação de sofrimento extremo, mas ela não desiste. Em nenhum instante ela titubeia, assim como nós fazemos o tempo inteiro. Todas as vezes que a gente tem que fazer uma escolha difícil, a gente fica pensando, a gente fica naquele vou, não vou, a gente vai, mas com aquele sentimento de contrariedade, de revolta, né, de ter que fazer aquilo que eu não quero fazer. Enquanto a gente não aprender a renunciar de coração aberto, com caridade, né, renunciar de verdade àquelas coisas que eu gosto, mas que não me conduzem ao caminho de Jesus, renunciar com alegria, eu não vou conseguir construir o reino de Deus no meu interior. Não é tarefa fácil, não é, né? Nós estamos aqui todos no mesmo nível evolutivo, estamos todos aqui no mesmo patamar de conhecimento, buscando as mesmas coisas, querendo aprender a cada dia, tentando praticar aquilo que a gente estuda, mas com a consciência de que não é tarefa fácil. Não é. Lembrando aqui que essa porta larga também se mascara de excesso de tarefas e trabalho do mundo, que a gente usa como justificativa para não ter tempo para vir. Isso se aplica a mim, tá? A carapuça também está servindo para a minha pessoa, que é muita coisa que eu tenho que fazer, e eu tenho uma lista de 20 coisas, consigo fazer 5, sobram 15 para serem feitas com urgência, e ainda vou encaixar uma atividade espírita nisso. É um grande desafio, e não é julgamento, igual você diz, mas é uma autoanálise. Sim. Da gente poder largar tudo que precisa ser feito e tem urgência para poder estar aqui nessa comunhão com Deus, nesse momento que é bom para nós, para o nosso processo evolutivo. Não é uma escolha fácil. Não. Você tocou num ponto muito importante, porque assim, nós temos muitas demandas do mundo. E o quanto é difícil para a gente encontrar um tempo para Deus. Quando você fala que é para Deus, é sempre muito difícil, mas a gente tem que estabelecer prioridades, mas com alegria de estar aqui, né? Porque a caridade, cumprir o Evangelho, a gente não precisa se vincular a um rótulo religioso para isso. Nós podemos fazer o bem em qualquer lugar. O importante de estar na casa de oração, qualquer religião que seja, é o alimento para a nossa alma, né? Aqui a gente se renova, a gente renova as nossas energias, a gente conversa, mas eu posso sair também no trabalho voluntário, onde eu vou encontrar com pessoas, onde eu vou falar de Jesus para elas, onde eu vou ouvir falar de Jesus, onde eu vou levar o alimento material e o alimento da alma. Quantos grupos de pessoas de várias religiões fazem esse trabalho, né? De levar esse alimento material para os moradores de rua, e além desse alimento material, levam esse alimento espiritual, levam aquele olhar amigo, aquele aperto de mão, aquela palavra, aquele consolo que vai fazer o companheiro mudar o caminho dele. Nós podemos fazer o bem em qualquer lugar que nós estivermos, desde que haja alegria e espontaneidade de estar aqui, de estar nesses lugares, não por uma obrigação, não para dar uma resposta para a sociedade, assim como o André Luiz fez. Só um minuto, viu? Né, que o André Luiz fez, ele mantinha uma aparência perante a sociedade e chega no plano espiritual numa situação muito complicada.
E aí me lembrou a passagem que Kardec cita aqui também, que a gente vai trabalhar, que Kardec traz aqui do Evangelho de Jesus, que fala assim, olha, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque não adianta eu orar nas sinagogas, fazer cultos exteriores, se o meu interior, né, a outra passagem de Jesus, sepulcros caiados, brancos e limpos por fora, mas como que está o meu interior? Estou aqui só para dar uma satisfação, só para aparecer. Quero ser a presidente da Casa Espírita só para ter o título, né? Quero abraçar todas as tarefas da Casa Espírita para que o meu nome esteja no topo. E aí eu quero abraçar tudo e não faço nada, né? Porque é melhor a gente escolher uma e se dedicar àquela, estudar, se preparar para fazer bem aquela tarefa, do que querer colocar o meu nome em todas e não fazer bem nenhuma delas. Eu lembrei do primeiro encontro de Chico com o Emmanuel, que o Emmanuel propôs para ele psicografar 40 livros. Aí ele perguntou para o Emmanuel, o que eu preciso fazer isso? Aí o Emmanuel falou para ele 3 coisas. Aí Chico perguntou, qual é a primeira? É disciplina. A segunda é disciplina. E a terceira é disciplina. Porque a gente vem para uma tarefa, mesmo que seja só pela disciplina, mesmo que seja só para dar satisfação para alguém, para a sociedade, por exemplo, você vem pela disciplina, e a disciplina depois, a disciplina precede a espontaneidade. Porque você vem para dar uma satisfação, aí você começa a ouvir uma coisa que faz sentido, começa a ver algo que faz sentido, você fala, esse negócio é bom, eu gostei disso aqui. Então, mesmo que seja só para dar uma satisfação, vale a pena, né? Porque depois isso vira outra coisa, né? Isso Jesus falava que é o primeiro passo do amor, que é o amor-comportamento. Primeiro vem o amor-comportamento, depois que a gente está ali se esforçando para fazer o certo, aí depois aquilo passa a ser amor-sentimento. Sim. É um degrau, a gente avança nesse amor. Porque por mais que seja uma obrigatoriedade nesse início, a gente vai perceber os benefícios que a gente tem quando a gente vem. Não só para a gente, para os nossos parentes, para os nossos familiares, né? Aquelas pessoas que ainda não se dispõem a vir, elas também são alcançadas pelo amparo que a gente tem aqui, todos nós recebemos. E aí a gente vai criando vínculos de amizade, a gente se torna uma verdadeira família aqui dentro, né? A gente aprende a se respeitar, a respeitar a opinião do outro, a gente sente falta do outro. E isso vai ser preponderante na hora de fazer as nossas escolhas. Quando vierem os convites do mundo, eu vou escolher com mais segurança para onde eu quero ir, com quem eu quero estar, o que eu quero fazer, né? Quais as conversas que eu quero participar e quais os assuntos que eu quero me distanciar. Porque a gente se depara assim, inúmeras vezes no nosso dia a dia, em todos os locais que a gente vai, com pessoas que ainda não comungam da nossa fé, que ainda não buscam a espiritualidade, estão muito apegadas às coisas do mundo e elas são seguidas e passam a influenciar outras pessoas, e a gente tem que ter o cuidado de não se deixar influenciar, mas não se tornar o chato da turma, né? Aquela pessoa que se acha certinha, que começa a ser julgada de uma forma negativa pelos outros. A gente tem que vigiar o nosso comportamento o tempo inteiro. A porta é estreita, né? O quanto é difícil para nós que somos pais trazer os nossos filhos para a evangelização domingo de manhã, né? Às vezes é o único dia que pode dormir até tarde, mas a gente se esforça e traz por quê? Porque essa é a porta estreita que vai levar ao caminho da salvação que Jesus fala aqui na parábola. É a porta que vai ensinar os nossos filhos a fazerem bem as suas escolhas quando chegar a hora. Hoje nós escolhemos por eles. Daqui a um tempo eles vão fazer as próprias escolhas. Então, quando a gente dá essa base, quando eles saem para o mundo, vão fazer as escolhas deles, né? E a gente sabe que os convites do mundo não são bons. Nós já estamos aprendendo isso há 2000 anos. A gente vem trabalhando essa questão de desapegar das coisas do mundo, de deixar os valores do mundo de lado e preparar o nosso reino dos céus no nosso íntimo, e principalmente quando a gente chegar no plano espiritual. Em qual condição que eu quero chegar do lado de lá? Então, quando Jesus fala assim, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Se Jesus estivesse aqui hoje, né, presente aqui na nossa reunião, pessoalmente perguntasse para cada um de nós, né, quem realmente quer me seguir? Quem quer carregar a sua cruz, renunciar a si mesmo e me seguir? Então essa é a reflexão que a gente deve fazer o tempo inteiro, né? Não é o que a Elaine fala, porque muitas vezes a gente estuda muito para preparar a palestra, a gente pede a intuição da espiritualidade, mas às vezes sai alguma coisa que é pessoal nossa,
né? Isso vai ofender alguém de alguma forma, então assim, mas vamos nos apegar ao que Jesus disse e vamos imaginar sempre o que Jesus faria no meu lugar. Qual que seria a conduta de Jesus no meu lugar? Qual seria a minha conduta se Jesus estivesse aqui agora olhando para mim? Se a gente fizer essa reflexão diária, tão simples, a gente vai deixar de errar, assim, significativamente. A gente vai abrir mão de muitas coisas que a gente já sabe que não são boas para nós, só de pensar que Jesus poderia estar aqui pessoalmente me olhando. Né? Porque, principalmente para quem não é espírita, a gente acha que Deus não vê nada que a gente faz. Aí tem uma lição do livro Pão Nosso que eu adoro, que se chama Testemunhas, que Emmanuel mais uma vez vai falar para a gente. Estamos cercados de testemunhas no plano espiritual. Quem não tem a mediunidade ostensiva não vai perceber a quantidade de espíritos que nos acompanham o dia inteiro. Ah, mas são espíritos obsessores? Não. São os nossos guias espirituais, os nossos mentores, aqueles que prepararam a nossa reencarnação no plano espiritual, que estão ali fazendo a nossa fichinha, né? Como que nós vamos chegar do lado de lá? Eles sabem tudo. São os espíritos que a gente atrai porque somos tarefeiros de casa espírita e eles veem em nós uma possibilidade de socorro. Eles não sabem porquê, mas eles são atraídos até nós para que nós possamos trazê-los à casa espírita, para que aqui eles se manifestem e recebam o socorro. Mesmo que não haja uma manifestação mais expressiva na reunião mediúnica, eles estão aqui participando das palestras junto com a gente, participando da evangelização infantil. Não são só as nossas crianças que estão aqui. Tem as crianças do plano espiritual que estão aqui estudando. Então nós temos testemunhos o tempo inteiro. Só isso já seria suficiente para a gente vigiar ainda mais a nossa conduta diária. Não só a conduta, como também o pensamento e os sentimentos. Que os espíritos têm acesso. Sim. Eles têm acesso ao que a gente pensa. E é o que a gente sente. Não é para ter medo, não, viu, gente? Porque parece que é uma coisa muito pesada, muito forte. Nossa, tem que então andar certo o tempo todo. Tem que ser um santo, um espírito de luz. Não, porque ninguém dá conta. Né? E Emmanuel fala que conhece o verdadeiro espírita. Aí eu vou tirar a palavra espírita e vou colocar: conhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz em se melhorar. Então, a proposta não é ser santo, não é ser beato, né? Mas sim, estar sempre vigilando, se esforçando para fazer algo melhor que você fez ontem. É para fazer o que dá conta. Ninguém pede para fazer. Jesus já fala, né, no Evangelho: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então ele não pede nada que a gente não dá conta de fazer. Se você não dá conta, vai ficar para depois, mas pelo menos você precisa se movimentar em direção àquilo que é verdadeiro. Se conseguir dar um passo, quando a gente vai fazer uma viagem de 1000 quilômetros, ela começa com o primeiro passo. É você se levantando da cadeira e ir em direção ao carro. Já começou a sua viagem de 1000 quilômetros. Agora, se você fica na cadeira, sentadinho, você não vai fazer a viagem. Então, essa é a proposta. Fazer aquilo que dá conta, mas sempre fazer. Né? Para não ficar muito pesado o que a gente está propondo aqui. Né? Mas não deixa de ser uma boa pressão psicológica para a gente aí. Eu diria bússola. A gente precisa desse incentivo. O Haroldo diz, né? Enquanto a gente acreditar que ninguém está vendo que eu posso ocultar alguma coisa, a gente vai continuar errando. Mas a partir do momento que a gente pensa assim, opa, né, eu lembro sempre essa lição de Emmanuel, as testemunhas estão aqui, né? E não só as testemunhas, mas pensar sempre na presença do Cristo em nossas vidas. Nós queremos servir a Jesus, então nós temos que acreditar que Ele está mesmo seguindo os nossos passos mais de perto. Por isso nós precisamos vigiar ainda mais. E é interessante que Kardec faz um apontamento aqui nesse capítulo de uma das atividades que a gente desenvolve na Casa Espírita, que é a mediunidade, né? Na reunião mediúnica, Kardec fala assim, os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são se persistirem no mal. Em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave no próprio olho. Então, quando a gente acha que a mensagem é sempre para o outro, que aquela lição é sempre para o outro, que ela não é para mim. Né? Às vezes a gente chega e fala assim,
para algum parente, né? O Antônio está aqui, é meu marido, no início ele já está vendo, falou que foi para você. A gente sempre acha que é para o outro. Sempre. É sempre para os outros. Não, essa mensagem aqui que o Espírito falou, você viu o que o Espírito fez, nossa, como é que o parente fez isso, né? Mas somos nós. A gente pode até não cometer exatamente os mesmos erros. Mas sempre que a gente vai apontar a falha de alguém, a gente tem que tomar esse cuidado, porque nós temos as nossas falhas ainda, né? Mas o quanto é difícil, o orgulho, o véu do orgulho e da vaidade nos impede muitas vezes de enxergar que aquele defeito, aquele julgamento que eu faço do outro, eu estou pecando em alguma coisa também. Eu estou errando em algum lugar. Então, todo o trabalho que a gente faz na casa espírita, a lição primeira é nossa. O aprendizado primeiro é nosso. Aquilo que eu estou aqui falando para vocês, eu tive que estudar, eu tive que me preparar. O aprendizado primeiro foi meu, quando eu me disponho a estar aqui. Quando a gente vai preparar uma aula de evangelização, parece que é uma coisa muito infantil, é aprendizado de criança. Não, a gente aprende demais quando a gente vai preparar uma aula de evangelização. Quando a gente está ali na cozinha, preparando o chá com todo carinho, com todo amor, estamos exercitando dentro de nós o que temos de bom. Quando nós nos dispomos a vir à casa espírita para limpar o chão, para lavar os banheiros, para recolher o lixo, fazemos isso com amor, com carinho, estamos exercitando a caridade para com o outro. Estou deixando o ambiente limpo para mim, em primeiro lugar, mas para o outro. Então, quantas coisas a gente pode fazer que aos nossos olhos são pequenas, mas que vão trabalhar esses valores no nosso íntimo, né? Que é a porta estreita de sair de casa cedo no domingo de manhã, de chegar aqui, de ter que fazer uma pequena faxina que seja, é a porta estreita. Se eu poderia estar em outro lugar, né, vivendo os prazeres do mundo, a escolha é sempre nossa, né? A casa espírita está sempre de portas abertas para todos, não só a casa espírita, todas as instituições religiosas estão preparadas aí para receber, para auxiliar. Essa semana eu conversei com uma pessoa que dedicou mais ou menos 15 anos da vida dela ao trabalho espírita e há alguns anos ela está afastada. E eu fiz o convite para vir trabalhar aqui com a gente e ela falou assim, olha, ainda não é o meu momento. Eu dediquei tantos anos da minha vida ao trabalho e eu sei que quando a gente assume a responsabilidade, a gente tem que estar ali. E durante todos esses anos eu estava sempre ali à disposição. Muitas vezes contando com pessoas que não apareciam, mas eu estava ali. Então, hoje, ainda não é o meu momento de voltar, porque eu sei que eu tenho essa consciência, que quando eu voltar, eu tenho que abraçar a tarefa, eu tenho que assumir esse compromisso e não posso ficar arrumando desculpas, cada dia uma desculpa diferente, para não estar presente. É lógico, gente, nós temos os compromissos familiares, nós temos as comemorações de família, os almoços de família, nós temos que dedicar momentos à nossa família. Então, não estar aqui uma vez ou outra por motivo justo, é claro, qualquer um, né, tem esse direito. Mas a gente fala de deixar de estar aqui, porque hoje eu não estou me sentindo bem, então não vou. Por justificativas injustificáveis, né? A gente inventa, às vezes, motivos para não estar. Muitas vezes a gente vai acordar, sim, no domingo de manhã com desânimo, com vontade de ficar em casa, com vontade de dormir à tarde, dormir até mais tarde. Mas uma coisa que eu sempre falei, assim, em todos esses anos de, quase 15 anos de doutrina espírita e que a gente abraçou a tarefa e a gente se comprometeu a estar presente, é o seguinte, a gente só se arrepende quando a gente não vem. A gente nunca se arrepende quando a gente vem. Então, por mais que seja difícil, né? Por mais que às vezes o corpo esteja pedindo para ficar quietinho em casa, é uma hora só. É de 9 às 10, vem aqui, assiste a palestra, toma um passe, pronto, já está livre para fazer as outras coisas. Então é um pequeno sacrifício, é uma porta estreita, mas que vai nos ajudar através desse conhecimento, dessa troca de ideias, dessa troca de energia, né, da nossa presença que cativa, que incentiva o outro a estar aqui. Né, porque às vezes eu me simpatizo muito com a Sandra, então eu venho, é por causa da Sandra eu venho, mas eu estou aqui. Né, então que a gente sempre encontre uma razão para estar aqui. Que a gente nunca vai se arrepender quando a gente vier. Né? Então é uma lição maravilhosa que deixa uma reflexão aí para a nossa semana inteira, para a vida, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Chamados nós somos o tempo inteiro, por diversas maneiras. Pelas doenças, pelas dificuldades do trabalho, pela dificuldade financeira. Nós somos, né? Porque muitas vezes a pessoa só procura quando ela está numa situação muito difícil. Que ela vai à casa espírita, ela vai procurar uma igreja, ela vai procurar o seu religare com Deus.
essa religação, essa intimidade com Deus, só no momento de dificuldade. Então, infelizmente, é através da dor que esse chamado vem, é através do sofrimento que esse chamado vem, porque se não fosse assim, nós não viríamos de forma nenhuma. Se tivesse tudo bem na nossa vida, nós não buscaríamos, nós não viríamos. Então é por isso que Jesus fala, pegue a sua cruz e siga-me. Já que você não, ainda não tem essa capacidade de me seguir por livre e espontânea vontade, sem cruz, então venha com a cruz. Pegue a sua cruz e venha que eu vou te receber assim mesmo. Gostaria que viesse sem a cruz. Mas se é o único modo da humanidade chegar até mim, que venha então carregando a sua cruz, que estarei de braços abertos para recebê-los. Que possamos então, com as nossas dificuldades, e mesmo naqueles momentos que estiverem tudo bem, não esquecer de fazer a nossa leitura diária, de estudar o Evangelho. É difícil de entender? Aí pega o livro Pão Nosso, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, tem uma coleção enorme de Emmanuel aí que ele vai destrinchar para a gente essas passagens do Evangelho que vão nos dar uma dimensão mais ampla dos ensinamentos de Jesus e vão direcionar as nossas escolhas no dia a dia, que a gente ainda não tem essa capacidade de escolher, assim, de coração tão aberto, tão puro. Estamos ainda um pouco distantes da veste nupcial que Jesus fala lá no início, dessa passagem, mas que nós possamos nos preparar para essas bodas, para esse festim que o Pai nos convida já há tantos séculos e a gente ainda está deixando para depois, sabendo que não vai ser nessa encarnação, mas que a gente comece essa viagem o quanto antes para que a gente possa chegar um dia. O que nós não podemos é ficar estagnados, inertes, omissos, Eu não faço bem, mas também não faço mal. Então eu não evoluo, eu não progrido e não saio do lugar que eu me encontro. Obrigada pela atenção de todos, que Jesus possa nos iluminar, nos amparar, que nós possamos dizer sim ao chamado de Jesus.